aula passada, nós definimos a derivada direcional. Vamos lembrar. A derivada de uma função f na direção de um vetor unitário v em um ponto x0, y0 é dada por esse limite. Entretanto, essa não é a melhor maneira de calcular uma derivada direcional. Existe uma maneira prática que permite que você calcule a derivada direcional sem precisar de limite, ou seja, sem precisar da definição. E é exatamente sobre isso que vamos tratar nesta aula. Antes, permita-me fazer mais um comentário. Nós estamos utilizando essa notação para a derivada direcional. Entretanto, quando você começar a estudar e utilizar alguns livros, é possível que você veja também essa notação, ou seja, utilizando o vetor com a flecha aqui em cima. E uma notação completamente diferente, ó, derivada de f na direção do vetor v, ok? São apenas notações. Perfeito. Aqui temos o resultado que permite que nós calculemos a derivada direcional de uma maneira prática. Eu vou ler o enunciado para você, vou explicar e já vou direto com um exemplo para você ver como é fácil calcular a derivada direcional. Em seguida, eu vou fazer a demonstração do teorema e vou finalizar a aula. É importante que você veja a demonstração porque ela vai resgatar outros conteúdos, como por exemplo a regra da cadeia. Mas vamos então ler o teorema. Se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário v igual a ab. E, além disso, aí sim, vem agora a forma prática de calcular a derivada direcional. Para calcular a derivada de f na direção de um vetor unitário v no ponto x0, y0, o que você vai fazer? Você vai calcular as derivadas parciais. Então você calcula a derivada parcial de f em relação a x no ponto considerado e multiplica pela primeira coordenada do vetor unitário. Depois você calcula a derivada parcial em relação a y. Temos um erro aqui. Que idiota. Ok. A derivada parcial de f em relação a y no mesmo ponto e multiplica pela segunda coordenada do vetor. E depois soma os resultados. Antes de apresentar um exemplo, eu vou apresentar para você um vetor muito importante. Esse vetor tem propriedades muito interessantes. É o vetor gradiente. O vetor gradiente, que é representado por esse símbolo, que você pode ler nabla f ou simplesmente gradiente de f, é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Okay? Então, o gradiente de f é o vetor formado pelas derivadas parciais. Você pode, inclusive, considerar o vetor gradiente em um ponto x0, y0. E aí, naturalmente, isso daqui, as coordenadas desse vetor serão as derivadas parciais neste mesmo ponto. Ok? Então, aqui a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0 ficou bem estreito aqui. Pronto, fechou. Ok? Em alguns livros você pode encontrar este símbolo aqui, gradiente de f, que significa a mesma coisa. Então, o vetor gradiente é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Bom, então, de acordo com essa convenção, você pode notar que essa mesma derivada direcional aqui, olha que interessante, a derivada de f na direção de v em um ponto x0, y0 pode ser escrita como um produto escalar de dois vetores. Os vetores em questão são o gradiente, que a gente acabou de conhecer, ponto x0, y0, produto escalar pelo vetor AB, ou seja, o vetor V que foi dado. Ok? Lembre-se do produto escalar de dois vetores. Como é que você calcula o produto escalar de dois vetores? O primeiro vetor é o gradiente. Então, o gradiente é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Vírgula, aí vem aqui, derivada de f em relação a y no ponto x0, y0. Então nós acabamos de escrever essa parte aqui, está aqui. Produto escalar com o vetor v, cujas coordenadas são AB. Você deve lembrar da geometria analítica que para calcular um produto escalar de dois vetores, você multiplica a primeira coordenada de um pela primeira coordenada do outro. Depois multiplica a segunda coordenada do primeiro
pela segunda coordenada do outro e depois soma. Ou seja, quando você calcula esse produto escalar, vai aparecer exatamente a fórmula aqui dada no nosso teorema. Ok? Então, você pode pensar na derivada direcional com essa fórmula aqui, ou de uma maneira mais compacta. A derivada direcional pode ser interpretada como o produto escalar de dois vetores. Conforme prometido, vamos ver um exemplo de como calcular a derivada direcional de maneira prática. Calcule a derivada da função f na direção do vetor v no ponto 1, 2, sendo f de xy igual a 5xy² menos 4x³ e v é o vetor unitário de coordenadas 3/5, 4/5. Bem, para calcular a derivada direcional, nós precisamos calcular as derivadas parciais. Então vamos começar calculando a derivada da função f em relação a x. Então a derivada de f em relação a x é igual. Vamos derivar essa função em relação a x e para isso vamos admitir que y é constante. Então, quando eu for derivar esse x aqui, vai dar 1. 1 multiplicado por essas duas constantes vai dar exatamente o produto dessas duas constantes. 5y². Menos a derivada de x² é 3x², que será multiplicado por essas duas, entre aspas, constantes. Então, vai dar 3 vezes 4, 12x² y. 12x² y. E agora vamos calcular essa mesma derivada parcial no ponto que foi pedido, no ponto 1, 2. Então basta que nós substituamos x por 1 e y por 2. Então vamos ficar com 5 vezes 2² menos 12 vezes x², no caso 1², vezes o y, que é 2. Dessa forma, é fácil ver que essa derivada em relação a x no ponto 1, 2 é igual a 20 menos 24 vai dar menos 4. Aí vamos guardar esse resultado. Temos aqui a derivada em relação a x. Sem perda de tempo, vamos agora calcular a derivada da mesma função em relação a y. Para isso agora vamos admitir que x é constante. Então a derivada de y² em relação a y é 2y, que será multiplicado por essa constante. Então vamos ficar com 10xy. 2 vezes 5, 10. 10xy. Menos a derivada desse y aqui é 1. E essa constante vai ficar multiplicada por 1. 4x³ vezes 1, 4x³. E agora vamos substituir o ponto. A derivada de f em relação a y no ponto 1, 2. Vamos trocar x por 1 e y por 2. 10 vezes 1 vezes 2 menos 4 vezes 1². Então a derivada de f em relação a y no ponto 1, 2 é igual a 16. Basta fazer essa continha fácil aí. Então temos aqui agora as duas derivadas parciais da função no ponto considerado. Perfeito! Agora vamos lembrar que a derivada direcional da função num ponto, ela vai ser dada pelo produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário que foi dado. É importante que você verifique que esse vetor aqui de fato é unitário. O módulo desse vetor é exatamente 1. Lembre que o módulo de um vetor AB é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. O módulo do vetor V aqui em questão é raiz quadrada desse número ao quadrado, mais esse número ao quadrado. Quando você fizer essa continha, você vai ver facilmente que o módulo desse vetor é 1, ou seja, é um vetor unitário. E toda vez que você vai calcular uma derivada direcional, você precisa verificar se o vetor de fato é unitário. Se não for, você vai ter que considerar o versor do vetor. Bom, vamos então calcular o gradiente
dessa função no ponto considerado. Então, o gradiente de uma função é exatamente o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, é o vetor cuja primeira coordenada é menos 4 e a segunda coordenada vai ser 16. Além disso, nós sabemos que o vetor v unitário que foi dado é 3/5, 4/5. E aí, basta lembrar que para calcular a derivada direcional que foi pedida, né, a derivada de f na direção do vetor v no ponto 1, 2, basta fazer o produto escalar entre o vetor gradiente neste ponto pelo vetor que foi dado, que é unitário. Se não for unitário, não pode fazer a conta. Tem que tomar o versor, né? Então, a derivada de f na direção de v no ponto 1, 2 vai ser o vetor gradiente, que é menos 4, 16, produto escalar pelo vetor que foi dado, 3/5, 4/5. Bom, produto escalar, você deve lembrar que você vai fazer o produto das primeiras coordenadas, o produto das segundas coordenadas, ou seja, x com x, y com y, faz esses produtos e soma o resultado. Então, menos 4 vezes 3/5 vai dar menos 12/5. Mais 16 vezes 4/5 vai dar 64/5. Dessa forma, a derivada da função f na direção do vetor v no ponto 1, 2 é igual a 48/5. E esse é o resultado final. Bem, e agora vamos demonstrar o teorema que permite que nós calculemos a derivada direcional de uma maneira prática. Vamos começar lendo o teorema. Se f é uma função diferenciável em x0, y0, então f tem derivada direcional neste ponto na direção de qualquer vetor unitário v igual a b. E, além disso, a derivada direcional pode ser calculada usando essa fórmula aqui. Para começar a demonstração, vamos nos guiar exatamente pela definição da derivada direcional. Observe que na definição da derivada direcional aparece esta expressão que eu vou destacar aqui. Esta expressão, conforme você pode ver, é uma função de h. Então eu vou chamar isso daqui de g de h. Como é que eu tenho tanta certeza que isso é uma função de h? Será que não depende de outras coisas? Não, não depende, por quê? x0 e y0 estão fixos, são constantes, são exatamente as coordenadas do ponto que foi dado para calcular a derivada direcional, né? Então isso daqui não é variável, é fixo. A e b também estão fixados, porque a e b são as coordenadas do vetor unitário, né, que também foi dado. Então, a única coisa que está variando aqui dentro é o h, né, que inclusive a gente tem a intenção de fazer tender para zero. Então, eu posso tranquilamente chamar isso daqui de uma função de h. Então, vamos começar assim. Seja g de h exatamente aquela expressão, que é f de x0 mais HA, y0 mais HB. Observe que quando você faz essa definição aqui, você voltou para o cálculo 1, porque essa função g de h é uma função real de uma variável real. É uma função de R em R, mais precisamente de um subconjunto de R em R. Então, a gente vai derivar isso daqui conforme a gente calcula a derivada lá no cálculo 1. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos calcular a derivada dessa função g no ponto zero. E algo surpreendente vai acontecer. De acordo com a definição que você viu no cálculo 1 para a derivada, né, é um limite, é o g de h menos g do ponto que eu estou considerando, que é no ponto zero, sobre h menos zero, com h tendendo para zero. Isso daqui vai ser igual ao limite g de h, aí eu vou escrever a expressão do g de h, que é isso daqui, f de x0 mais HA, y0 mais HB, menos, quanto vale g de zero? Ora, você tem a função g de h.
para calcular g de zero, basta trocar o h por zero na expressão que define a função g. Okay? Então, trocando aqui nessa expressão o h por zero, se esse h for zero, essa parcela aqui vai sumir, porque vai ficar 0 vezes a, que vai dar zero. Se o h for zero aqui, 0 vezes b vai dar zero. Então, só vai ficar x0, y0. Então, vai ficar f de x0, y0. Opa, quase não sai. Sobre h menos 0 é h, e o h vai tender para zero. E aqui, conforme a minha promessa, algo surpreendente aconteceu. Observe que esse limite que apareceu aqui é exatamente o limite que define a derivada direcional. Esse limite que aparece aqui é exatamente esse. Então, já que esse limite é a derivada direcional, nós acabamos de encontrar a derivada direcional, que é o g' de zero. Então, a conclusão é que g' de zero, e isso vai ser extremamente conveniente, é exatamente a derivada de f em relação a v no ponto x0, y0. Vamos guardar esse resultado. Vamos guardar esse resultado aqui. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Observe que a nossa função era uma função de x e y. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função de x e y, onde x e y dependem de h. Então, o que nós temos é uma função composta. E aí eu trouxe um diagrama aqui para ajudar você a entender isso. Aqui está a nossa função f, ok? Que atua sobre x e y, é uma função de duas variáveis. E x e y nós fizemos depender dessa variável h, né? Então, o x e o y dependem de h. E aí, para calcular uma derivada nesse contexto, que é uma função composta, você utiliza a regra da cadeia. Então, para derivar essa função composta, que é exatamente a nossa função g, então se eu quero calcular o g' de h, o que é que eu faço? Eu derivo f em relação a x e multiplico pela derivada de x em relação a h. Mais, agora a mesma coisa com y. Derivo f em relação a y vezes a derivada de y em relação a h. Ok? Então isso é a regra da cadeia. E aí a gente vai calcular esse mesmo g' de zero usando a regra da cadeia. Ok? Então vamos fazer isso. Por outro lado, de acordo com o comentário que eu acabei de fazer, o g' de h é a derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a h mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a h. É importante notar que só é permitido que nós usemos essa regra da cadeia porque, por hipótese, a função é diferenciável. E aí, como essas funções aqui também são diferenciáveis, você tem uma composição de funções diferenciáveis e você pode usar a regra da cadeia. Ok, então vamos destrinchar um pouco mais isso. G' de h é igual a derivada de f em relação a x. Vou manter aqui. Vezes, qual é a derivada de x em relação a h? Se eu quero derivar esse x aqui em relação a h, a derivada de h é 1. 1 vezes essa constante vai dar a. Ok? E esse x0 é uma constante, a derivada é 0. Então a derivada desse x em relação a h, cuja derivada é 1, vai dar exatamente a. Então isso daqui vezes a. Mais, agora vem a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a h. Mesma coisa. Para derivar esse y em relação a h, a derivada de h é 1. 1 vezes b vai dar b. E a derivada dessa constante é 0. Então a derivada de y em relação a h vai dar b. Pronto. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular essa derivada no ponto 0. O g' de zero. O que é que vai acontecer quando h for 0? O que é que vai acontecer com essa derivada de f em relação a x? Qual é o ponto que vai aparecer aqui? Ora, quando h for igual a 0, isso daqui vai desaparecer e isso daqui também vai desaparecer. Só vai ficar x0 e y0. Então a derivada vai ser no ponto x0 e y0. Vezes a, mais, da mesma forma, essa derivada em relação a y,
Quando h for zero, o ponto que vai aparecer aqui é o ponto x0, y0, vezes b. Então a gente agora vai destacar esse resultado e vai observar o seguinte, que nós calculamos a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Então, como você calculou a mesma coisa e obteve esses dois resultados aqui, a conclusão é que esses dois resultados têm que ser iguais, porque ambos são iguais a g' de zero. Então a conclusão é que a nossa derivada direcional no ponto x0, y0, que é o que aparece aqui, tem que ser igual a isso. Estou tudo sujo aqui, mas já foi. No ponto x0, y0, vezes a, mais a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0, vezes b, que é exatamente o que a gente queria demonstrar, que a derivada direcional é dada por essa expressão.